Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro desafio dessa lista. E tá bom. A ideia desse desafio aqui é basicamente a gente desenhar um cercadinho, por assim dizer. E a gente vai desenhar esse cercadinho baseado no input que o usuário vai enviar para a gente. E esse input vai representar a largura do nosso cercado. E o nosso cercado vai seguir uma proporção 1:3, ou seja, para cada unidade de largura ele vai ter 3 unidades de comprimento. E beleza. Por exemplo, aqui o usuário inseriu como input o valor 5, ou seja, a gente tem 5 unidades de largura. Então, por consequência da definição do nosso problema, a gente vai ter 15 unidades de comprimento. E você pode ver aqui no exemplo, se você contar as hashtags verticais, você vai ver que tem 5 hashtags, que é justamente o valor que o usuário inseriu. E se você contar as hashtags horizontais do limite superior da cerca e do limite inferior da cerca, você vai ver que você tem 15 hashtags. Sendo mais específico, nesse ponto intermediário entre o limite superior e o limite inferior da cerca, você vai ter 15 caracteres, sendo que 2 caracteres são hashtags e 13 vão ser espaços nulos, nesse caso aqui, nesse exemplo em questão. Tá bom, vamos para o código. A gente vai pedir para o usuário a largura e vai transformar esse valor em um valor inteiro, porque a gente quer um número inteiro de hashtags, a gente não pode ter um número fracionário de hashtags. E aqui a gente vai definir o comprimento como sendo 3 vezes a largura, que é justamente o que o problema exige da gente. Aqui é só aquele print maroto para deixar bonitinho a saída do código, né? E aqui eu vou inicializar minha variável de controle, que eu vou chamar de A, e eu vou inicializá-la com valor 1. Perceba que no último exemplo que a gente usou o while, a gente inicializou a nossa variável de controle com valor 0. E geralmente essas coisas são intercambiáveis, então tanto faz o jeito que você vai inicializar. Mas às vezes é mais intuitivo inicializar como 1, às vezes é mais intuitivo inicializar como 0, então não se apegue muito nisso, mas nesse caso aqui é melhor inicializar como 1, vai ficar mais claro ao decorrer da explicação do porquê de fazer isso. Beleza. Enquanto a nossa variável de controle for menor ou igual à largura que o usuário inseriu como input, a gente vai fazer o que está dentro desse loop aqui. E esse loop ele consiste basicamente em duas condicionais, sendo que a primeira ela trata dos casos extremos da cerca, do limite superior e do limite inferior, que é esse caso onde a gente tem vários hashtags. E a segunda condicional, que no caso é esse else aqui, trata dos casos intermediários, que é o caso onde a gente tem 2 hashtags e o restante de espaços vazios. Tá bom, vamos ver agora como cada condicional trata desses casos. Aqui, na primeira condicional, perceba que ela só vai acontecer quando o A for igual a 1, ou seja, no limite superior da nossa cerca, ou quando A for igual à largura, que seria o nosso limite inferior da cerca. Nesses casos, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai printar, perceba que a gente está usando um print formatado aqui, a gente vai printar o número que a variável comprimento está guardando de hashtags. Por exemplo, se a variável comprimento guardar 15, a gente vai printar 15 hashtags. E é justamente o que o limite superior e o limite inferior da cerca possuem. E representam, né? Eles representam o comprimento da cerca. Então, se a minha cerca tem comprimento 15, eu vou colocar 15 hashtags ali. Já que cada hashtag está representando uma unidade de comprimento, largura aqui, enfim. Beleza. Mas, caso a gente esteja nos casos intermediários e não nos casos extremos, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui, perceba que a gente sempre vai ter 2 hashtags, uma em cada ponta, e elas vão ser separadas por um certo número de espaços vazios. Esse número de espaços vazios pode ser calculado como sendo o comprimento da nossa cerca menos 2. Por que menos 2? Porque eu estou tirando 2 unidades de medida que eu vou colocar, que eu vou usar
para delimitar a nossa cerca, uma em cada extremidade. Que eu vou printar uma hashtag em cada extremidade para representar isso. E é basicamente através dessa fórmula que a gente vai calcular e printar a quantidade de espaços vazios nesses casos intermediários da cerca, ou seja, nesses casos onde não é nem o limite superior nem o limite inferior da cerca. Tá bom. Aqui o que a gente faz é o seguinte, a gente vai salvar aqui nessa variável vazio o valor do comprimento menos 2, que é justamente o que a gente acabou de falar. E a gente vai fazer um outro print aqui, também formatado, da seguinte forma. A gente vai primeiro printar uma hashtag. Depois, a gente vai pegar esse número que está guardado aqui na variável vazio e vai printar esse número de vezes espaços em branco. Ou seja, se aqui em vazio tiver 13 espaços em branco, a gente vai printar 13 caracteres espaço em... Não, perdão. Se aqui em vazio, quando tiver o número 13, a gente vai printar 13 caracteres espaço em branco. Depois disso, a gente vai printar uma outra hashtag. E é assim que a gente vai construir a parte intermediária da nossa cerca. E aí a gente vai incrementando A, sendo que cada valor de A vai representar uma linha, porque, por definição, pelo jeito que foi definido essa função print no Python, ela pula uma linha toda vez que ela é chamada. Então, a cada valor de A, a gente vai printar alguma coisa e pular uma linha. Então, por isso que a gente pode dizer que o A está representando as linhas aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro desafio. Se vocês rodarem aqui, por exemplo, a gente pode construir um retângulo com a largura que a gente quiser, basicamente. Devem ter limites aqui que o computador vai impor, mas sei lá. Se eu quiser um retângulo com 10 de largura, ele teria que ter 30 de comprimento. Eu acho que ele ainda printa. Tá. Se você ver, verticalmente você vai ter 10 hashtags e horizontalmente você vai ter 30. E é isso, pessoal. Vamos para o nosso último desafio.